Olá pessoal, estamos aqui para gravar mais uma aula para o sétimo ano. Dando continuidade à nossa matéria, estamos no módulo 14, que fala sobre ângulos, tá? Um assunto que é até já bem conhecido pela turma de vocês, mas vale relembrar certos assuntos. Então, fiz uns recortes da apostila, tá? Não está um pouco em ordem da apostila, mas tem aqui a definição de ângulos. Então, vamos começar, tá? Pela definição. O que é ângulos? Então, ó, por definição para matemática, o ângulo é a união de duas semirretas que possuem a mesma origem. Tá? Então, se você olhar para essa figura aqui, a gente tem duas semirretas com a origem A. Tá? Vai de A até Q e de A até P. Tá? E ela segue, é uma semirreta. Essa abertura aqui, ó, a abertura entre as duas semirretas, é chamado de ângulo. Tá? Podemos chamar ele de ângulo alfa. Tá? A abertura entre duas semirretas forma um ângulo, a abertura de duas semirretas com a mesma origem. Tá? Então, aqui, ó, assim na figura ao lado, o ângulo PAQ segue a ordem, ó, PAQ é formado pela união das semirretas AP e AQ, ambas com origem no ponto A. Neste caso, o ponto A é o vértice do ângulo, e as semirretas AP e AQ são seus lados. Tudo bem? Então, repara como é que é a ordem do ângulo PAQ. Começa no P, vai pelo vértice A e vai até o Q, tá? Onde tiver o vértice, a gente coloca um chapeuzinho do ângulo, tudo bem? A gente poderia também dar o nome desse ângulo ao contrário, QAP, tá? Para representar o mesmo ângulo, não faz diferença. Então vamos lá, ó. Página 367, para a gente começar. O que são ângulos consecutivos? Antes, gente, no início desse módulo, ele vem ensinando com dobraduras a explicação para ângulos, tá? Tem boa parte da apostila, umas 2 ou 3 páginas, só falando sobre ângulos, só que com dobraduras, com origamis. Então eu pulei essa parte porque, pela nossa restrição aí de ter o papel, ter a dobradura, ter a interação entre o professor e o aluno, como a gente não tem no vídeo, então eu resolvi dar um pulo, tá? Então vocês vão ver aqui que a gente vai até falar sobre o origami, mas a gente não vai utilizar. Tudo bem? Então aqui, ó, ângulos consecutivos. O que são ângulos consecutivos? Durante a atividade de construção do origami do cisne, além de trabalhar com os nomes e as medidas dos ângulos obtidos nas dobraduras, você utilizou algumas propriedades dos chamados ângulos consecutivos. Vamos agora definir o que são ângulos consecutivos e fazer um resumo de suas propriedades. Tudo bem? Então a gente vai falar o que é um ângulo consecutivo e definir na próxima página. Tá? Mas a palavra consecutivo já é comum para vocês. Desde quando vocês começaram a aprender o sistema de numeração, sucessor, antecessor, consecutivo, vocês sabem o que significa consecutivo. Consecutivo, na verdade, seria o próximo, né? Por exemplo, o número 5. Qual é o consecutivo dele? É o número 6. Seria o próximo. Qual é o consecutivo ímpar do número 5? Então, tem um 5, próximo, consecutivo ali, ímpar seria o número 7, tá? Consecutivo seria o próximo. Então, vamos ver o que seria consecutivos nos ângulos, tá? Então, ó, número 1, observe na figura os ângulos representados pelas letras alfa e beta. Estão vendo aqui, né? Alfa e beta. Tudo bem? Nomeie esses ângulos usando os pontos indicados na figura, tá? Então, qual é o nome desses ângulos alfa e beta? Então, eu separei aqui, ó. Se você seguir essa ordem, P, O, Q, esse daí é o ângulo alfa, né? Se você seguir essa ordem, Q, O, R é o ângulo beta. Então, eu escrevi P, O, Q é o alfa e o Q, O, R é o beta. Tudo bem? Tá, então já temos a nomenclatura do ângulo. Então, letra B. Os dois ângulos possuem um lado em comum. Identifique esse lado na figura reforçando com caneta azul. Então, ó, POQ tem esse lado aqui e QOR também tem esse lado aqui. Então, eu marquei de azul, ó, este lado aqui, ó. Eles têm um lado em comum. Um ângulo está para cá e o outro ângulo está para lá, da linha azul, tá? Então, ó, aqui de azul marcado para gente. Ângulos consecutivos são ângulos que possuem um lado em comum, localizado entre os dois lados.
como o ângulo alfa e beta da figura anterior. Tá? Então, ângulos consecutivos é quando tem um lado em comum. Tá? Então, eles estão um do lado do outro. Então, letra C. Considere que o ângulo alfa tem a medida de 20 graus. Tá? Esse daqui, menorzinho, tem 20 graus. E o ângulo beta tem a medida de 110 graus. Nesse caso, qual é a medida do ângulo POR? POR seria o ângulo maior, seria tudo, não é? Então, ó, como eles estão do lado, eles têm em comum aqui essa reta, então eu posso considerar que se eu somar o ângulo alfa mais o ângulo beta, se eu seguir essa ordem aqui, eu consigo descobrir quem é o ângulo POR. Então, eu escrevi assim, ó, POR é a soma do POQ, que é o alfa, e o QOR. Tá? Então, se um vale 20 e o outro vale 110, POR vale 130. Tudo bem? Porque eles são consecutivos, estão um do lado do outro, então é só somar os dois ângulos. Letra D. Descreva a propriedade dos ângulos consecutivos que você usou para responder a pergunta do item C. Então, qual foi a propriedade que a gente utilizou aí, agora nesse momento? Foi essa, ó. Se POQ e QOR são ângulos consecutivos, então a medida de POR é igual à soma das medidas dos dois ângulos. Né? Nada demais. Tá? Se estão um do lado do outro, é só somar os dois ângulos. Tudo bem? Vamos para a próxima. Número 2. Considere a figura ao lado. Olha lá. A figura está aqui do lado, com alguns pontos. Quais os nomes dos ângulos consecutivos que aparecem na figura? Então, ó, se eu botar o ângulo PEA, ele tem esse lado aqui, ó, AE. E se eu botar o ângulo AET, eles têm esse lado aqui em comum. Então, os ângulos consecutivos são PEA e o outro ângulo TEA. Tá? Fiz daqui por baixo. Tá? Então, é este ângulo aqui e o outro ângulo aqui. Ó. Vou botar aqui. Tá? Esses dois ângulos. Sabendo que o ângulo PET, que é o PET, cadê? PET é o ângulo todo. O ângulo todo mede 28 graus. E o ângulo AET, que é o daqui de baixo, mede 12. Então, vou até anotar aqui pra gente, ó. 12 graus. Tá? Calcule a medida do ângulo PEA. PEA é o lá de cima. Tá? Como que a gente vai fazer essa questão? Poxa, se tudo vale 28 graus, o de baixo vale 12, então de cima, obrigatoriamente, tem que valer 16. Tá? Qual foi a conta que eu fiz? Ó? A medida do ângulo PEA é igual a 28 menos 12. Tá? É tudo, retirando essa parte aqui de baixo, vale 16 graus. Bem simples, né? Ângulos consecutivos. Então vamos lá, está aumentando o nível de dificuldade. Ó. Exercício 1. Na figura ao lado, o ângulo APD, que é esse ângulo todo, da figura toda, tá? Mede 90 graus, tem até o caixotinho aqui, ó. E o ângulo BPC mede 50 graus, tá? Então vou sublinhar aqui, ó, BPC. BPC, é esse ângulo aqui do meio, ó. Vamos anotar tudo na figura, hein? Mede 50 graus, esse ângulo aqui, BPC. As medidas dos ângulos APB, que é o de baixo, e o CPD, que é o de cima, são iguais. Então, calcule a medida dos ângulos. Tá pedindo a letra A e a letra B. Informou aqui, ó, que esse tem a mesma medida desse. Tá? Então, letra A está pedindo APB. APB é o ângulo daqui de baixo. Tá? Como que a gente vai fazer para descobrir esse ângulo? Bom, o total aqui do ângulo APD, que é o ângulo todo aqui, né, 90 graus, se já tem 50 aqui no meio e os outros dois são iguais, então, ó, se já tem 50, tira 50 do 90, sobra 40, né? Então, cada ângulo desse daqui vale 20. Vou anotar 2, porque se pedir algum deles, a gente já tem como resposta. Tudo bem? Se somar tudo, tem que dar 90. Tá? Então, a letra A eu anotei assim, ó. A medida do ângulo APB é dada por 90, que é tudo, tira 50, e depois dividir por 2, ou seja, 20 graus. Ou a gente poderia fazer até de cabeça, igual eu fiz aqui, só desenhando e escrevendo na figura.
tá? E outra, letra B, APC. Quem é o APC? APC. É esse ângulo aqui, ó, que pega o ângulo de 20 graus mais o ângulo de 50. Então, a medida do APC é dado de 20 mais 50, ou seja, 70 graus. Tudo bem, gente? Não é tão complicado, né? Os ângulos consecutivos. Ó, dá uma olhada, gente, na apostila de vocês e vai acompanhando. Eu botei aqui, ó, exercício 1, tá? Porque eu não estou seguindo de acordo direitinho com a apostila de vocês, porque tem lá os exercícios de dobradura e eu fiz um recorte da apostila de vocês, tá? Então você tem que ficar bem atento aí para não ficar perdido nos exercícios. Tudo bem? Vamos lá, ó, número 2. O relógio da cozinha da casa de Pedro está marcando 3 horas e 20 minutos. O ponteiro vermelho indica os segundos, tá? Então aqui, ó, os segundos de vermelho, o pequenininho são as horas e o grandão são os minutos. Ó, lembre-se que o círculo, já está dando uma dica aqui e a pergunta, tá? Lembre-se que o círculo do mostrador do relógio, que corresponde a 360 graus, é dividido em 12 partes iguais. Poxa, bem importante essa informação aqui, hein? Qual é a medida do menor ângulo formado pelos ponteiros dos minutos e 2 segundos no instante registrado? Tá. Cadê? 2 minutos, que é o grandão, e 2 segundos, que é o de vermelho, tá? Então, o que acontece aqui, gente? Vamos lá. Aqui, qual é o ângulo que tem entre esses dois ponteiros aqui de preto? Ó, como que a gente faz para descobrir entre esses ponteiros aqui? O que a gente tem que saber? O relógio, gente, é um círculo que tem os números lá dentro, tá? Ele tem 360 graus a volta dele toda, não é? Não é dividido em 12 partes? Aqui como se fosse o zero, do 0 até 1, 2, 3, não é? Então, se você pegar 360 e dividir para 12, você vai descobrir que cada espaço ali, como se fosse cada hora, equivale do 1 até o 2 mais 30, tá? E do 2 até o 3, ó, ele fica certinho, reto, tá? Ângulo de 90. Então, de cada casa, 30 graus. Então, ó, letra A. Qual é a medida do menor ângulo formado pelos ponteiros 2 minutos e 2 segundos? Então, ó, se a gente for andando 30, 30, 30 e 30, é 34 vezes, então daria 120. Olha como que eu anotei aqui para vocês. Botei assim, ó, sabendo que 360 dividido por 12 é 30 graus, assim um ângulo pedido mede 4 vezes 30, que é 120 graus. Tá? Questões de relógio, gente, é muito comum, tá? Mas tem algumas pegadinhas, tem que tomar cuidado. Aqui foi uma pergunta bem rápida e certinho, perguntou entre os segundos e um minuto. Tudo bem? Vamos para a próxima? Ó, 2, letra A teria letra B, mas eu não coloquei a letra B, tá? Eu dei um pulo na letra B. A gente corrige ela na nossa aula ao vivo, tá? Vamos para a próxima. Aqui, ó, página 370. Bem, a classificação dos ângulos, tá? Essa matéria aí vocês já viram, vocês desde o 6º ano, vocês já classificam os ângulos, tá? Então, mas como tem aqui nesse módulo, é bom a gente saber que tem exercícios sobre isso também, ó. Os ângulos, fazer a leitura aqui. Os ângulos podem ser classificados de acordo com as suas medidas. Você já estudou que o ângulo reto é aquele que mede 90 graus, aqui o exemplo do ângulo reto. O ângulo agudo é aquele cuja medida é menor que 90 graus, ou seja, é menor que o ângulo reto, que é essa medida aqui, ó. Se você ver o ângulo reto, ele estiver um pouquinho mais fechado, ele está tendendo a ser agudo, aí vira agudo, tá? E o ângulo obtuso é aquele cuja medida é maior que 90 graus. Então, se ele passou do reto, maior que 90, ele é chamado de obtuso. Tudo bem? Aqui, ó. Existem ainda 2 ângulos especiais, que é chamado de ângulo raso e ângulo nulo. Para compreendê-los, pense num compasso quando ele está aberto. As suas hastes formam um ângulo em que está indicado na figura da esquerda, tá? Eu fiz esse recorte e botei aqui embaixo, ó. Então, ó, se eu tenho um compasso e vou fazendo a abertura das hastes, tá vendo aqui, ó? Que a abertura está sendo feita aqui, ó.
tá? Se você continuar abrindo o compasso até que as duas hastes fiquem sobre uma mesma reta, obterá um ângulo raso, tá? Então, se ficar assim, ó, ele forma um ângulo raso. Imagine agora o compasso totalmente fechado. Neste caso, o ângulo formado é chamado de ângulo nulo. O que a gente tem que saber aqui? Ó? Sempre que a gente der meia volta com as hastes, a gente forma um ângulo de 180 graus. Tá? Esse ângulo raso é um ângulo de 180 graus. Por quê? Tem meia volta aqui em cima e tem meia volta aqui embaixo. Completando 360, para você descobrir o valor do ângulo raso, é a metade de 360, é o ângulo de 180. Tá? E o ângulo nulo, o nome já até dá uma dica. Nulo é zero, tá? Não tem abertura, então o valor é zero. Então aqui, ó, de acordo com a descrição realizada, responda qual é a medida do ângulo raso? 180 graus. Qual é a medida do ângulo nulo? 0 graus. Tá? Tem uma coisinha aqui para a gente ler. Ó, as duas semirretas que formam um ângulo raso são chamadas de semirretas opostas. Já as semirretas que formam um ângulo nulo são chamadas de semirretas coincidentes, pois sua semirreta está sobre a outra. Tá? Uma informação aí a mais para a gente. Semirretas opostas e semirretas coincidentes. Tá? Exercício número 2. O Stata Center é um conjunto de prédios localizado em Boston, Estados Unidos, que apresentam paredes com inclinações bem diferentes das convencionais. Olha aqui o prédio. Tá? Tem alguns ângulos aqui que foram destacados. Tá? Classifique cada ângulo destacado na imagem acima em agudo, reto ou obtuso. Tá? Ângulo reto é o ângulo que está em pé, né? Menor que ele é agudo. Então, ó, o ângulo 1, ele não parece estar reto em pé. Ele parece ser agudo, né? Então, ó, a gente pode chamar ele de agudo. O ângulo 2 está de cabeça para baixo, mas se a gente virar, a gente chega à conclusão que ele é obtuso. Ele é um pouquinho mais aberto que um reto, né? Já o ângulo 3, olha lá, o ângulo 3 está retinho, né? E o ângulo 4 está um pouco fechado, então é um ângulo agudo. Tá? Isso daí a gente mata fácil. Próxima página. Ângulos complementares, suplementares e adjacentes. Tá? Então, ó, reparem, a gente já passou por a definição de ângulos, dando a definição ali do nome do ângulo, APB, não é? A gente já viu o que é ângulos complementares, a gente já classificou, agora tem mais assuntos. Ó. Ângulos complementares, suplementares e adjacentes. Tá? Considere o mapa a seguir e responda a pergunta proposta. Tá? A gente vai chegar à conclusão do que é cada ângulo. As ruas Netuno e Vênus são perpendiculares entre si. Ó. Netuno está aqui, ó, e Vênus, tá? Eles formam um ângulo de 90 graus, são perpendiculares. Formam entre si, e as ruas Marte e Netuno, estão aqui, ó, Marte e Netuno, formam um ângulo de 35 graus, ó, tem 35 graus aqui, vou anotar na figura. Tá? Quanto mede o ângulo formado pelas ruas Marte e Vênus? Ó, Marte essa aqui e Vênus essa aqui. Quer descobrir quanto vale esse ângulo? Opa, já sei. Se foi dada a dica que a rua Netuno com Vênus formam 90 graus, se aqui já tem uma abertura de 35, ali é só a gente retirar, né? Então a medida do ângulo formado é 90 menos 35, é 55 graus, tá? Se você somar as duas, tem que dar o ângulo reto, tá? Ó, 55 mais 35 está dando 90 graus. Tudo bem? Porque ele tem que dar 90 graus. São perpendiculares. O 2, número 2, o esquema ao lado representa a rampa de acesso de entrada de um prédio. Qual é a inclinação em medidas em relação ao chão em graus dessa rampa? Se você reparar, ó, tem um ângulo de 160 graus aqui, ó, aí sobe a rampinha. Ele quer descobrir qual é a inclinação desta rampa, então quer descobrir qual é esse valor aqui. Tá, então como a gente já viu o que é um ângulo raso, né? É quando você pega isso daqui, ó, e dá meia volta. Então, ó, aqui seria um ângulo raso, se completasse, se não tivesse essa rampa, não é? Então, quantos graus estão faltando aqui embaixo? Ó, de cabeça, gente, você consegue
dizer que são 20 graus. Porque a soma dos dois tem que dar 180, né? Eles estão tudo aqui na mesma reta. Então, ó, eu escrevi assim, ó, a inclinação da rampa é 180, que é tudo, a meia volta, menos 160. Tá? Então, a rampinha ali ó, tem 20 graus. Então, ó, olha o que a gente descobriu agora. Ó. Dois ângulos agudos são chamados de complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Tá? Então, ó, ângulos complementares é quando a soma dá 90 graus. Então, ó, 55 mais 35 são ângulos complementares. Tá? Dois ângulos que a soma dá 90 graus. Por exemplo, aqui, ó, dois ângulos de medida 20 e 70 são complementares. Nesse caso, dizemos que 20 é o complemento de 70 e vice-versa. 70 é o complemento de 20, tá? Assim, na questão 1, você calculou o complemento de 35. Tá? O complemento de 35 é o quanto falta para chegar a 90, tá? 55. Número 2. Dois ângulos são chamados de suplementares quando a soma de suas medidas é igual a 180, tá? Complemento, a soma é 90, suplemento, a soma é 180. Por exemplo, dois ângulos de medidas 50 e 130 são suplementares. Nesse caso, dizemos que 50 é o suplemento de 130 e 130 é o suplemento de 50. Tá? Assim, na questão 2, você calculou o suplemento de 160. O suplemento de 160 é quanto falta para 180? É o ângulo de 20 graus. Tudo bem? Item 3. Dos ângulos suplementares que são também consecutivos, recebem o nome de ângulos adjacentes. Tá? Quando eles são suplementares, estão um do lado do outro, eles também recebem o nome de ângulos adjacentes. Tá? Está na minha adjacência, está ao lado. Vamos para a próxima página? Vamos ver o que tem para a gente. Exercício número 3, ó. Calcule o complemento e o suplemento dos ângulos. Tá? É bem simples. Complemento, vou botar até aqui em cima, ó, tem que dar 90 graus. Suplemento tem que dar 180 graus. Tá? Então, ó, letra A, qual é o complemento de 65? Eu fiz assim, ó. É só pegar 90 menos 65. Eu descubro quanto está faltando. Então, se eu pegar 90 menos 65, ó, faltam 25. Então, o complemento é 25. O suplemento, pega 180 menos 65, 115. Tá? Então, se você somar 65 mais 25, é 90. Então, é o complemento, está aqui. Se você somar 65 mais 115, é o suplemento. Tá? O suplemento é 115. Na letra B já dificulta. Porque ele não te deu um ângulo inteiro certinho. Ele te deu um ângulo 22 graus e 30 minutos. Tá? Então, ó, se eu fosse fazer assim, ó, 90, para descobrir o complemento, 90 menos 22 e 30. O que teria aqui? Ó? Teria um espaço aqui faltando. Né? Vocês lembram das contas com ângulos? Então, ó, eu teria que tirar 1 grau daqui, transformar isso aqui em 89, para poder emprestar 60, porque 1 grau que vai ser e passei para o lado. Tá? Então, ó, nossa conta ficaria assim, ó, 89,60 menos 22,30. Diminui minuto com minuto, 60 menos 30, 30, e 89 menos 22, 67. Tá? Mas nada demais, só tem um trabalho a mais, né, na nossa conta. O suplemento é 180, só que vamos ter que tirar 1 grau do 180 para fazer a conta. Então vai ficar 179,60 minutos menos 22,30 minutos. Tá? Diminuindo minuto com minuto e grau com grau, fica 157,30. Tá? Então aqui é o complemento e aqui é o suplemento. Tá? Então vamos para a próxima, número 2. Na figura ao lado, o ângulo FOG mede 72 graus e os ângulos GOH e HOI têm medidas iguais. Tá? Bastante informação. Vamos anotar. Na figura, o ângulo FOG
FOG, esse daqui. Esse daqui mede 72 graus. Tá? E o ângulo GOH, cadê? GOH, esse ângulo aqui. Vou fazer um tracinho aqui. Ele é igual ao HOI. É esse ângulo aqui, tá? Um mesmo tracinho, para representar que eles são iguais. Calcule a medida do ângulo GOH. GOH. Ele quer descobrir um ângulozinho desse daqui, tá? Vou chamar de X. Bom, o que a gente tem aqui? Esse ângulo FOI é um ângulo de 180 graus. Concordam comigo? Estão na mesma reta? Já tem um 72 aqui, né? Então, se eu descobrir aqui o suplemento dele, quanto falta aqui, ó, esse ângulo aqui todo, a gente descobre quanto vale esse ângulo todo e divide para 2, um pedaço para cada lado. Vamos ver como escrever aqui para a gente. Então, ó, a medida do ângulo é 180, GOH é 180 menos 72, só a gente dividir por 2, que vai ficar 54 para cada um, tá? Então, aqui, no nosso caso, o x é igual a 54, e aqui embaixo é igual a 54. Tudo bem? Os ângulos são iguais, tá? Então, ó, para a gente finalizar essa aula aí e dar como fechar essa matéria ângulos, para casa aí para vocês, tarefa de casa, página 373 e 374, tá? E a gente se encontra aí na nossa aula ao vivo para tirar nossas dúvidas, tá? E até a próxima e estudem!